Agora uma entrevista especial para você aqui em Os Pingos nos Is. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio, em São Paulo, o fundador do Partido Republicano Chileno e ex-candidato à presidência do Chile, que recebeu 3.600.000 votos no segundo turno das eleições de 2021 e se consolidou como representante conservador no país, José Antônio Cast. Está conosco aqui. E também está com a gente o Rodrigo Neves. O Rodrigo vai nos ajudar com a tradução das perguntas e das respostas do Cast. Está aqui também com a gente no nosso estúdio. Obrigado, Cast, pela presença. Prazer tê-lo aqui. Muchas gracias por esta posibilidad y qué coincidencia que también hoy día pueda ser parte de un panel donde más tarde hablará el presidente Bolsonaro. Eso para mí es un honor poder participar en este programa y darle las gracias por lo que están haciendo por la defensa de la libertad como medio de comunicación, porque muchas veces se nos cataloga de una determinada manera y nosotros somos los representantes del sentido común, somos los representantes de la libertad de las personas para poder elegir qué es lo que quieren para el bien de su familia y de su patria. Así que muchas gracias. Por favor, Rodrigo. Ele primeiramente está agradecendo a vinda aqui, diz que é uma felicidade estar justamente antes da live presidencial do nosso presidente Jair Bolsonaro, e ele ressaltou a importância de ter meios como a Jovem Pan aqui no Brasil e como isso também é necessário no Chile e em todo o mundo. Ter meios de comunicação livres que falem a verdade e que busquem tratar as questões sem um viés de contrário ao senso comum é importante para a democracia. E a defesa da liberdade, né? E claramente a defesa da liberdade. De que essa farsa, segundo a qual a direita, os conservadores, que é uma ameaça à democracia. Exato. Así es una farsa lo que dice la izquierda y en todos los países latinoamericanos donde la izquierda llega al poder va disminuyendo la democracia y se van entrelazando los distintos poderes para disminuir la posibilidad de que las personas puedan elegir. Y lo que estamos viendo en algunos países es un activismo judicial que termina con la democracia porque sustituye la elección libre de los representantes democráticos por la decisión de jueces que toman el rol de la ciudadanía. Para começar, queria que o senhor falasse sobre o processo de elaboração da nova Constituição no Chile. Esse processo está em andamento. Queria saber do senhor as preocupações que o senhor tem em relação a isso. Bueno, este proceso se inicia después de un activismo político muy grande de la izquierda radical que no se enfrentó de la mejor manera por el presidente Sebastián Piñera. Este proceso no estaba considerado en el plan de gobierno del presidente de Piñera y no era la manera de modificar la Constitución de acuerdo a nuestras leyes vigentes. Pero la violencia de la izquierda llevó a un gobierno débil a entregar la Constitución a una asamblea constituyente. Rodrigo. Basicamente, é um processo que ele não adveio dos planos de governo do Sebastián Piñera e que ele veio justamente por uma violência praticada pela extrema esquerda no Chile. Não é um processo que era esperado pela população, nem sequer foi um processo eleito pela população, mas sim foi fruto da atividade violenta, da intimidação e de um processo de destruição do país. El desafío que tenemos delante es el 4 de septiembre, donde la ciudadanía tiene que decidir si aprueba el texto elaborado por la Convención Constituyente o si lo rechaza. Nosotros estamos trabajando para que la ciudadanía no apruebe ese texto constituyente porque llevaría a Chile a un fracaso del cual sería difícil salir en los próximos 20 años, porque se limita la propiedad privada, se limita la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, la libertad de elegir el sistema de salud, la propiedad privada en la vivienda. También atenta contra la vida del que está por nacer hasta los 9 meses. Por lo tanto, es una constitución que restringe cada una de las libertades y la democracia como la entendemos al día de hoy. Essa mudança constitucional no Chile, ela ainda tem que ser votada em um plebiscito que vai ocorrer em setembro. E José Antônio Cast e o Partido Republicano Chileno estão trabalhando para que a população vote contrária a essas mudanças, pois as mudanças que foram propostas pela Assembleia Constituinte, majoritariamente tomada pela esquerda, acabam sendo propostas que vão contra o direito à vida, contra o direito à liberdade de expressão, contra
questões básicas como o direito a ter propriedade privada. Então, uma série de direitos básicos vão ser retirados da população do Chile caso essa Constituição passe. E por isso, José Antônio Castro e o Partido Republicano estão trabalhando pelo não, pelo rechaço a essa mudança constitucional. Augusto. Eu visitei o Chile, conheci o Chile um ano antes da queda do Salvador Allende, presidente Allende. Eu pergunto se o governo atual prosseguir no caminho, no rumo que vem tomando, existe o risco de se repetir um confronto semelhante ao que houve con Allende, no governo Allende? Yo espero que no, porque creo que la institucionalidad y los líderes que hoy día representamos el mundo social, cristiano, el mundo de derecha, vamos a tener la fuerza suficiente para impedir que lleguemos a ese extremo. Nosotros en la última elección, en la cual yo participé, obtuvimos cerca del 45% de la votación, después de un proceso electoral donde solo obtuvimos el 22%, y eso lo logramos en un año. El Partido Republicano que yo represento se transformó en una fuerza política con fuerza, con mística, y creo que hizo que muchas personas levantaran la voz. Por lo tanto, yo creo que nosotros democráticamente podemos enfrentar y derrotar a la izquierda ideológica, tal como lo hicieron aquí en Brasil, como lo hizo el presidente Bolsonaro, con la izquierda que venía dominando Brasil durante tantos años, y espero que en Chile logremos lo mismo. Rodrigo. José Antônio basicamente espera que não chegue a esse ponto, exatamente que as instituições no Chile estão solidificadas e o próprio partido dele, a existência do partido dele, que é algo recente. Até 2 anos atrás, o partido dele não existia e a direita no Chile estava desmobilizada. Porém, com a construção que eles fizeram, com o trabalho que eles fizeram e com toda a presença que eles criaram, e que vamos lembrar, eles fizeram 22% dos votos no primeiro turno, ganharam o primeiro turno, e no segundo turno fizeram 45% dos votos. Então eles têm uma expressividade e uma representação na população chilena. Hoje, se vemos a aprovação do governo Boric, é algo que despenca a cada dia. Então, há meios hoje, com uma oposição democrática, republicana, de direita, de fazer um combate no campo das ideias, no campo democrático, no campo da luta política, e não chegar ao nível das coisas que ocorreram no passado. Y en esa línea es muy importante el por qué yo hoy día estoy en Brasil. Yo vengo invitado por Eduardo Bolsonaro, por Sergio Santana, por el Instituto Conservador Liberal, al tercer CIPAC que se organiza aquí, la mayor cumbre republicana y conservadora de Latinoamérica. Y en eso le agradecemos a Eduardo, a Sergio, esa convocatoria que realizan, porque así como la izquierda internacional se reúne en torno al Foro Sao Paulo, al Grupo de Puebla, nosotros tenemos que analizar qué ha hecho la izquierda radical en los otros países para poder enfrentarla de mejor manera y democráticamente en nuestras naciones. Antes de mais nada, José Antônio agradece o convite do Eduardo Bolsonaro, do Sérgio Santana e do Instituto Conservador Liberal. Hoje ele está aqui em São Paulo e no Brasil para participar da terceira versão da CEPAC, a Conferência Política de Ação Conservadora, que é um evento organizado pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Sérgio Santana e pelo Instituto Conservador Liberal, o qual reúne expoentes de toda a direita latino-americana e internacional, justamente para discutir saídas democráticas e alternativas políticas para fazer esse conflito cultural e político dentro da democracia, dentro da institucionalidade. E com isso alcançar uma maior presença das ideias da liberdade. Próxima pergunta é do Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado Castro. Obrigado pela presença nos Pingos nos Is. Pergunta é simples. Na sua opinião, por que a demagogia chegou ao poder no Chile, um país tão esclarecido? Ele quer saber por que a demagogia chegou ao poder em Chile, um país que é esclarecido. Porque el gobierno de derecha que tuvimos en 2 ocasiones no supo interpretar las urgencias sociales de la ciudadanía y trató de gobernar solo en base a números
y no en base al sentimiento de las personas. Y cuando uno llega al poder, lo primero que tiene que hacer es demostrar que está preocupado de la ciudadanía, atacando la corrupción, atacando la delincuencia, atacando el nepotismo, que son parte de la captura de la izquierda de los gobiernos. Si yo no atiendo las urgencias de las personas y las pongo en el primer lugar y voy por políticas públicas que no son de primera necesidad, la gente dice, la derecha me aseguró seguridad y trabajo. No me han dado ni seguridad ni trabajo, por lo tanto prefiero cambiar a la izquierda, que me da un bono, que me da asistencialismo, que me sostiene, pero termina esclavizando a la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar, que esos gobiernos de derecha que tuvimos no representaban bien el modelo de la derecha liberal, de la derecha conservadora, que es la que realmente busca darle oportunidades a la ciudadanía. O que aconteceu no Chile é que, basicamente, o governo anterior, que era um governo composto pelo centro político e pelos partidos tradicionais chilenos, não soube atender as demandas sociais e as demandas da população em geral. Era um governo que trabalhava para alcançar estatísticas, mas não necessariamente para atender o que a população realmente precisava. E isso criou uma situação de insatisfação na população. E essa população acabou seduzida pelo discurso de uma esquerda que prometia uma saída rápida para vários problemas, sem necessariamente ter uma solução. E que justamente o movimento político que ele encabeça e todo o setor da direita no Chile se reconstruiu através do fracasso do governo anterior e tentando prover uma alternativa à população chilena poder ter um projeto político que efetivamente atendesse às demandas sociais, atendesse às necessidades da população. E isso é um projeto que necessariamente só a direita liberal e a direita conservadora pode realizar. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Eu queria cumprimentar o deputado José Antônio, e queria perguntar sobre o desafio que os vizinhos aqui no continente sul têm em comum. Qual é esse desafio do momento? Ele le ha cumprimentado y le pregunta cuál es el desafío que los vecinos de Chile y en especial Brasil tiene perante esta situación, este contexto en Chile. Bueno, son desafíos compartidos, como lo hemos señalado, porque la izquierda opera de la misma manera en todos los lugares. Hoy día nosotros necesitamos ampliar nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones diplomáticas, por ejemplo con Brasil, pero nos hemos visto enfrentados a que Chile designa un embajador que en el pasado ha desprestigiado al presidente Bolsonaro. Aquí claramente lo que debiera hacer el gobierno brasilero es rechazar el agreement de este señor, que es amigo personal del presidente Boric, porque no ha respetado las normas básicas e internacionales al nominar, por ejemplo, a este señor De Polo como posible embajador en Brasil. Creo que esas son las señales claras que esperamos también de los países vecinos, que sancionen el activismo diplomático que se realiza desde distintas naciones hacia otras. Así como sancionamos, como queremos que se devele el activismo judicial, también hay que develar el activismo político o diplomático que se realiza entre algunas naciones. São desafios que são compartilhados por todos, não só pelo Chile, mas por todos os vizinhos, inclusive pelo Brasil. E isso porque essas questões têm reflexos aqui. Por exemplo, ao caso da indicação de embaixador pelo governo Boric. Eles indicaram uma pessoa chamada Sebastián De Polo, que é ex-secretário-geral do partido de extrema esquerda, do qual o presidente Boric faz parte, e que é uma pessoa que já fez uma série de declarações atacando o presidente Bolsonaro, insultando pessoalmente o presidente Bolsonaro, e é um amigo pessoal próximo do presidente chileno. Esta foi a indicação que foi feita de embaixador do Chile para o Brasil. E é uma indicação que não foi, até agora, aceita pelo Brasil. Está em aguardo há mais de 70 dias, e isso porque não foi feita dentro dos padrões diplomáticos aceitáveis. O que o José Antônio Castro recomenda é que não só o Brasil não responda a essa indicação, mas que recuse de uma vez por todas, para dar um sinal claro para o governo chileno que o governo brasileiro não vai aceitar ativismo diplomático. E isso é uma questão que toda a América Latina tem que se unir. Um país que pratica ativismo diplomático, nomeando amigos pessoais do presidente da República,
que não podem manter uma boa relação com o país para qual são designados, porque já insultaram os líderes desse país. É uma prática de ativismo judicial que prejudica as relações diplomáticas entre Brasil e Chile, prejudica as relações diplomáticas entre os países da América Latina e que tem que ser rechaçada diretamente pelos governos latino-americanos. O objetivo final dele é que haja uma aproximação econômica e social entre Brasil e Chile, mas isso tem que ocorrer dentro de regras diplomáticas estáveis. Queria saber do senhor qual a opinião em relação aos projetos do atual presidente em relação ao desarmamento da população. Son las clásicas políticas de la izquierda que quieren desarmar a la sociedad civil que tiene derecho a la tenencia responsable de armas. Nosotros en Chile tenemos una buena ley de tenencia responsable de armas que exige muchos requisitos y lo que debe hacer un gobierno es desarmar a los delincuentes, a los narcotraficantes, a las organizaciones criminales. Todos los gobiernos de izquierda tratan de ir en contra de la sociedad civil, que responsablemente inscribe un arma, pero nunca logran capturar a los delincuentes narcotraficantes terroristas que poseen armas ilegales. Eso ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en otros países, incluso en Brasil. Por largo tiempo los gobiernos de izquierda fueron tomando las armas de los civiles y entregando a los civiles a la delincuencia. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de esta medida que ha planteado el presidente y esto es bastante transversal. Ya hay senadores de izquierda y senadores de otros partidos que acompañaron al presidente en su campaña que están rechazando esta política pública que ele quer implementar. O Chile ele já possui uma legislação de armas extremamente razoável, extremamente compreensiva, que permite a posse responsável de armas de fogo pela população. E o projeto do governo Boric é basicamente um projeto que busca desarmar a população e não a criminalidade, sendo que quem tem que ser desarmado é o criminoso. Hoje já existe um diálogo que supera até a própria direita. Já existem, inclusive, senadores da esquerda que estiveram na base de apoio do presidente Boric que se opõem a isso. E isso é fruto de um trabalho de composição entre os deputados e senadores da direita, do Partido Republicano e de outros partidos, para compor uma frente ampla e garantir o direito da população a ter armas de fogo. Muito bem, nosso tempo está esgotado, infelizmente, mas agradeço muito ao senhor deputado pela presença aqui. Obrigado pela visita, pela entrevista. Uma boa noite. Muchas gracias a ustedes. E obrigado, Rodrigo, pela parceria aqui, pela ajuda toda. Sempre que puder, estou à disposição. Valeu, muito obrigado.